E aí pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Gabriel e eu vou apresentar para vocês as articulações sinoviais. Então já pega papel e caneta e bora pro vídeo. Então, já falamos sobre a classificação das articulações em geral e para que servem em outro vídeo, né? Então eu deixarei aqui em cima para você que perdeu o vídeo poder conferir. Se você perdeu o primeiro vídeo, já pausa esse daqui e clica ali em cima, ok? Hoje o assunto é articulações sinoviais, que são basicamente o tipo de articulação que mais permite a movimentação no corpo. Se você lembrar da estrutura óssea, temos algo nos ossos que vai ajudar essa articulação. No final dos ossos longos, ele é esponjoso, então o osso ele não é 100% duro, como a gente pensa. Com isso, esse finalzinho ele é um pouco macio, ajudando assim na absorção de impacto. E também temos a cartilagem articular, que vai também ajudar na absorção de impacto. E outra coisa também que vai ajudar nessa absorção é a cartilagem articular, que fica entre os dois ossos. No meio dessas cartilagens, a gente vai ter bastante água e colágeno nesse meio aí para amortecer os impactos sofridos por esses ossos. O osso sendo revestido pelo periósteo, ele é bastante vascularizado e inervado. Então, se os dois ossos se encontrassem, assim, sem a cartilagem, eles se chocariam e produziria uma dor muito forte. Por isso, então, essas cartilagens servem para evitar que isso aconteça. Você já deve ter ouvido falar de uma doença que acomete principalmente os mais idosos, que é a artrose, né? E onde acontece esse desgaste dessa cartilagem, fazendo com que os periósteos dos ossos se choquem, provocando essa dor. Bom, esse impacto entre os dois ossos ele vai ser distribuído igualmente no espaço articular pelo menisco, né? Ele é bem famoso aí na contusão dos jogadores, né? E para fazer essa união de tudo isso que vemos, são os ligamentos, certo? Que vai deixar tudo no lugar. O nome sinovial vem de um líquido lubrificante, né? Ele é meio oleoso que se encontra no meio dessas articulações, que é o líquido sinovial. Ele vai evitar o desgaste dessas articulações, certo? Toda essa estrutura é revestida por uma membrana sinovial, que vai ser ela que vai produzir o líquido sinovial, e externamente vamos encontrar a cápsula articular. Agora, a nível de curiosidade, você sabia que o líquido sinovial ele é produzido porque você se movimenta? Pois é, isso mesmo. Esse líquido serve para manter o movimento do seu corpo livre, certo? E justamente se movimentando que ele é produzido. Então, uma coisa só funciona com a outra. Quando você tem uma fratura, por exemplo, ou imobilizado de alguma forma, você precisa fazer o que depois? Fisioterapia, certo? E por que você precisa? Porque a sua membrana sinovial da articulação, ela estava imóvel por muito tempo. Então ela não produzia líquido sinovial. Logo, você perde um pouco desse movimento. Então, a fisioterapia ela auxilia a você a ir se movimentando aos pouquinhos a voltar a produzir o líquido sinovial e voltar aos movimentos por completo. As articulações sinoviais, elas também têm sua classificação. A primeira delas é uma das mais importantes, que é a esferoide, que é a articulação do fêmur e do húmero. O que ambas têm em comum é uma cavidade para insertar a cabeça arredondada desses respectivos ossos. Por causa disso, ela tem sua movimentação nos três eixos do corpo. Daí passamos à articulação trocoide, que é quando o osso faz a rotação em torno do próprio eixo, como, por exemplo, o rádio, que gira em torno dele mesmo. A articulação gínglimo ou dobradiça, você também pode chamar, que vai fazer o movimento em apenas um eixo, que é a extensão e flexão, como por exemplo entre o húmero e a una. A articulação elipsoide, que faz uma forma de meia-lua, seu exemplo mais comum é entre os ossos do punho, basicamente entre o rádio e o escafoide, permitindo a movimentação em dois eixos, flexão, extensão, desvio ulnar ou desvio radial. Lembrando, pessoal, que cada eixo tem dois movimentos. Agora, a articulação celular, que basicamente tem formato de uma cela. De exemplos, vamos ter entre o trapézio e o primeiro metacarpo do dedão, como se fosse uma sela de cavalo mesmo, encaixando em outra sela, permitindo movimentação em dois eixos. Agora, para finalizar, a articulação plana
que é a articulação que permite o deslizamento entre os ossos, como por exemplo as articulações intercostais, as articulações da coluna vertebral e também a patelar, né? Pode ver pela patela, você tem um encaixe da patela no fêmur, e daí a gente consegue movimentos de deslizamentos, certo? E esses movimentos, eles podem ser, dependendo do osso, de 1 a 3 eixos. Os da coluna, por exemplo, eles permitem movimentação em 3 eixos diferentes, ok? Bom, e é isso, pessoal. Obrigado pela paciência, obrigado por assistirem. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já se inscreva para não perder os próximos, tá legal? E deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Valeu!